Olá, queridos, que Deus abençoe. É o Bispo Josivan, trazendo uma palavra de vida para todos nós, a palavra de Deus aos nossos corações. E sem perca de tempo, gostaria de pedir para você se inscrever no canal, ativar os sinos das notificações e compartilhar este vídeo. Estou com uma mensagem aqui falando acerca de Jacó abençoando seus filhos. Não tem ninguém que conheça mais o filho do que o pai. Não existe. E aqui essa pequena mensagem, mas porém muito poderosa, o qual Deus ele vai falar contigo agora. Livro de Gênesis 49. Livro de Gênesis 49. Versículo 1, dizendo assim: Depois chamou Jacó a seus filhos e disse: Ajuntai-vos e anunciai-vos o que vos há de acontecer nos derradeiros dias. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouve a Israel vosso pai. E começou ali ele falar e relatar. Falando: Rubem, né? Tu és o meu primogênito, muita força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Inconstante como água, não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste e subiu à minha cama. Você pode ver que o pai, ele conhece a cada um dos seus filhos. Os filhos, ele pode ser um de uma natureza, outros podem ter pouco a mais de paciência, outros podem ser um pouco impaciente, outro pode ser o mais atencioso, outro pode ser o mais carinhoso, outros menos. Independente da forma que os filhos são, uma coisa é certa: o pai conhece muito bem os seus filhos, o qual muitas das vezes os filhos podem pensar que o pai não entende, o pai não vê, que o pai não compreende. Aqui Jacó abençoou os seus filhos, porque ele estava para partir. Ele começou a falar com Rubem. E ele falou: Tu és o meu primogênito, minha força, o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Mas depois continuou a falar: Inconstante como a água, não será o mais excelente, porque ele era uma pessoa inconstante. Então ele falou: não será o mais excelente, porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste e subiu a cama, e subiu a cama. Quer dizer, subiu a minha cama, Jacó falou. Então veja só, o pai conhece o filho, o pai sabe a atitude, a intenção, a forma de agir. O pai, ele sabe a natureza de cada um, o jeito, a maneira de pensar, a maneira de agir. Conhece o pai, ele é pai. E aqui ele começou a relatar. Depois ele foi falar de Simeão, seu outro filho. E foi falar de Levi também. E ele falou: Simeão e Levi são irmãos. As suas espadas são instrumento de violência. No seu secreto conselho não entre minha alma. Com a sua congregação, minha glória não se ajunte. Porque no seu furor mataram varões,
e na sua teima arrebataram bois. Quer dizer, Simeão e Levi se juntaram para destruir um povo e saquearam tudo do povo, o qual não foi do agrado do pai. Por isso que eu falo que o pai conhece muito bem o filho. E o pai analisa os filhos e sabe quem é capaz e quem não é, seja para fazer o bem ou seja para executar o mal. Aqui, Simeão e Levi, eles se juntaram para praticar violência, o qual não agradou a Deus e nem ao seu pai. O que Deus está querendo dizer nessa mensagem? Deus está querendo dizer nessa mensagem que Ele conhece a mim e que Ele conhece a você. Ele conhece cada um de nós. Ele sabe o jeito de alguns dos seus filhos, a natureza, o proceder, a atitude, o comportamento, o posicionamento. Nós que somos seres humanos, nós escondemos do homem, mas não do Pai, que é o nosso Deus. De Deus nós não conseguimos esconder. Do Pai nós não conseguimos esconder. Então um agia de uma forma, outro de outra. Tem filhos que são filhos, mas o pai sabe que ele é invejoso. Tem uma raiz da inveja. Tem filhos que eles não vão deixar de ser filhos, mas eles carregam a raiz do engano, da mentira, da falsidade, da maldade, da hipocrisia. Tanto é que tem filhos que o próprio pai olha e fala assim, nem parece meu filho porque eu não ensinei isso a ele. É a mesma coisa. A Bíblia nos ensina o caminho certo, mas nem todos, só porque ouve a palavra, segue o que é ensinado. São filhos de Deus, mas não está agradando o Pai conforme o Pai Celestial espera. A Bíblia diz que Jacó continuou a falar e começou a mostrar o caminho, a qualidade de cada um, e foi apontando a qualidade e o defeito do lado mal, do lado das trevas, do lado que não é bom, que não é legal. Ele falou aqui, Jacó continuou a falar, maldito seja o seu furor, falando de Simeão e Levi. Maldito seja o seu furor, pois era forte a sua ira, pois era dura. Eu os dividi em Jacó e os espalhei em Israel. Daí ele vem falando de Judá agora. E falou, Judá, a ti te louvarão e aos teus irmãos. A tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos. E os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Você veja como muda. Como muda o próprio pai falando que conhece a cada um dos seus filhos. Então, muitas das vezes, infelizmente, tem pessoas que elas tentam lubridiar a Deus. Elas acham que estão conseguindo enganar a Deus. Mas Deus conhece quem é verdadeiro, quem é falso, quem é mentiroso, quem é perseguidor, quem é caluniador, quem guarda a maldade no coração, quem não perdoa, quem guarda ira, rancor, ódio. O Pai Celestial, ele sabe quem está buscando ao Senhor, ele sabe quem tem se dedicado à obra, aqueles que têm relaxado. O Pai, ele está a nos observar e nos ver, e ele sabe muito bem, conhece a cada um de nós. Como aqui Jacó conhecia os seus filhos e começou a relatar o que seus filhos, o jeito dos seus filhos agir, começou a falar da forma que seus filhos agiam, Deus ele conhece a cada um de nós também. Então a Bíblia vem nos relatar, no versículo 9, falando ainda de Judá, falando Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu. Encurvaram-se e deitaram-se como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador entre os seus pés, até que venha Siló.
e a ele se congregarão os povos. Olha que coisa tremenda. Então, essa meditação, ela vem a abrir os nossos olhos para que nós não venhamos viver uma vida de engano, mas não uma vida de engano para com o homem, porque nós enganamos a nós mesmos. Nós não enganamos a Deus e nem estamos tendo vantagem nenhuma em enganar ninguém, porque quando nós estamos enganando, lubridiando, passando alguém para trás, nós estamos atrasando a nossa própria vida. Nós estamos acarretando sobre nós, né, certas maldições, certas cobranças de Deus. Deus, ele não conhece cada um, não precisa nós viver uma vida falsa, passar algo que não existe, porque o Senhor, ele nos conhece, ele sabe muito bem as nossas obras. E a Bíblia nos relata aqui, falando no versículo 11, ele amarrará o seu jumentinho à vide e o filho da sua jumenta à cepa mais excelente, e ele lavará o seu vestido no vinho e a sua capa no sangue de uvas. Olha que coisa linda. Os seus olhos serão vermelhos de vinho e os seus dentes brancos de leite. Agora ele fala de Zebulon. Zebulon habitará no porto dos mares e será como o porto dos navios, e o seu termo será em Sidom. Isacar é um jumento de fortes ossos, deitado entre os dois fardos, melhor falando. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou o seu ombro para arrecatar ou acarretar, e serviu debaixo de tributo. E ele começou a falar agora de Dan. Dan julgará o seu povo como uma tribo, como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares dos cavalos e faz cair o seu cavaleiro por detrás. A tua salvação espero, ó Senhor. Você vê que coisa tremenda, como muda um filho para o outro. São filhos do mesmo pai, mas atitudes completamente diferentes. E o Senhor, ele fala conosco. O nosso pai, ele sabe a atitude de cada um, sabe quem é verdadeiro, sabe quem é falso, sabe quem é perseguidor, sabe quem é bom, sabe quem ajuda e quem atrapalha. Esse pai não tem como enganar, não tem como tentar convencê-lo, porque ele já sabe quem somos e sabe o nosso caminho. Então nós temos que ficar em paz e deixar o Senhor trabalhar. Uma coisa é que nós somos filhos de Deus. Nós nunca conseguiríamos na vida alguma, em momento algum, enganar o Senhor. Jacó era um homem sujeito a todos os tipos de paixões. Ele conhecia muito bem os seus filhos. Ele sabia muito bem as atitudes de cada um. Será que se Jacó sabia, será que Deus também não sabe quem somos, as nossas atitudes, nossos caminhos e as nossas obras? Sabe. Nós temos que reaver os nossos caminhos, as nossas atitudes, e não deixar o inimigo trabalhar, para que nós venhamos ser motivo de orgulho para Deus, e que Deus venha nos honrar no nome de Jesus. Então os filhos de Jacó, uns seguiam um caminho abençoado, outros já seguiam um caminho meio triste, um caminho, as atitudes que desagradavam a Deus. Você pode ver que os filhos de Davi também, teve umas atitudes que desagradavam a Deus e desagradavam ao Pai. Mas uma coisa coloque na tua mente e no teu coração. O Pai, ele conhece muito bem os seus filhos. O Pai aqui da terra, Pai de sangue, e o Pai celestial. Nosso Deus conhece muito mais. Guarde essa palavra no seu coração. Medite nessa palavra e Deus falará muito mais com você, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Antes vou deixar uma breve oração para que Deus possa nos abençoar mais e mais. Senhor, em nome de Jesus, nos ajuda a agradar o Pai da terra e o Pai lá no céu, meu Deus. Ajuda cada um, não se enganar a si mesmo, não buscar atraso de vida, não buscar caminhos fáceis, não buscar cortar caminho no mundo espiritual,
porque o Senhor vê tudo, o Senhor conhece tudo. Meu Deus Todo-Poderoso, a tua palavra diz que naquele dia muitos chegarão dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E o Senhor dirá: afastai-vos de mim, malditos. Quer dizer, a forma que o Senhor, meu Deus, está escrito na palavra, que o Senhor não vai reconhecer. Por quê? Porque muitos naquele dia vão pensar que estão salvos, mas o Senhor conhece muito bem a cada um. Como é essa mensagem, meu Deus. O Pai conhece muito bem os seus filhos. Confirma, meu Deus, a vitória, a bênção, o milagre, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe. Fica na paz, fica com Deus.